Bom dia, paz de Cristo. Graças a Deus, louvo a Deus por essa oportunidade. Estamos na casa de Deus e sempre é uma honra estar aqui falando sobre a palavra do Senhor Jesus. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo de número 32. Meus agradecimentos ao pastor Henrique, a toda a igreja, pastor Tony, todos vocês que chegaram nessa manhã. Nós vamos meditar aqui num texto da palavra de Deus, Gênesis 32. A partir do versículo de número 22. Gênesis 32, a partir do versículo de número 22. Diz assim a palavra de Deus: Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e transportou-os ao val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem, e disse: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu-lhe Jacó: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Glória a Deus, aleluia. Eu quero que você diga aqui comigo, repita comigo: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Verdade. Deixa eu fazer um aviso aqui antes de continuar. Os adolescentes têm uma aula especial para vocês aqui no auditório com o professor Benato. Então os adolescentes podem se deslocar até o auditório. Amém? Glória a Deus. O que eu quero meditar com vocês hoje é sobre esse personagem que se chama Jacó. O tema dessa mensagem para hoje de manhã, eu quero dizer para você como somos conhecidos. Qual é a sua identidade? Quando Jacó disse: Não te deixarei ir, se me não abençoares, a bênção dele foi a troca do seu nome, a troca da sua identidade. E eu quero falar um pouquinho como nós, como cristãos, somos reconhecidos aqui fora. Não somente dentro da igreja, mas quando nós estamos lá fora, quando enfrentamos os desafios do dia a dia, como nós somos conhecidos lá fora. E aqui eu vou começar falando um pouquinho desse personagem, exclusivamente sobre Jacó. E para a gente ter um contexto, quem era Jacó? Jacó é fruto de um milagre. Você deve lembrar um pouco da palavra de Deus que Isaac, ele casa-se com Rebeca e ora por 20 anos. Durante 20 anos, ele ora, porque sua esposa também é estéril. E durante essa oração, sua esposa fica grávida, depois de 20 anos, e eles têm gêmeos, Jacó e Esaú, ou Esaú e Jacó. Apesar de serem gêmeos, quem nasceu primeiro foi Esaú. Portanto, ele ganha a bênção da primogenitura por nascimento. E Jacó nasce na sequência. Mas um fato curioso acontece durante o nascimento, porque Jacó, ele nasce agarrado ao calcanhar do seu irmão. E aí, porque ele nasce agarrado ao calcanhar, ele ganha um apelido, ou melhor, um nome, que se chama Iacov, Jacó, aquele que agarra, aquele que segura no calcanhar. Enquanto seu irmão está nascendo, ele agarra no seu calcanhar, e aí Jacó ganha esse nome, que em algumas versões, você pode também traduzir a palavra Iacov, porque ele também pode, o calcanhar é meio torto, então ele ganha essa conotação de alguém torto. Mais para frente alguém vai dizer assim: ele é suplantador, ele é enganador. Vão usar o seu nome como sinônimo de alguém que só quer tirar vantagens, alguém que só quer se dar bem na vida.
Então aqui Jacó tem um estigma sobre a sua vida. E ele tem essa história que ele começa, e durante a sua vida, ele é caseiro, sua mãe o defende, enquanto que Esaú é defendido pelo seu pai. Dentro das famílias, você deve imaginar que isso também às vezes acontece. O protegido da mamãe, o protegido do papai, o mais queridinho na família. A gente diz que não pode haver filho predileto, mas na vida real, às vezes as famílias, elas sentem esse dilema. Bem, Jacó é colocado sobre ele esse estigma de alguém que nasceu depois, mas Jacó sempre teve o desejo. Uma coisa importante é que ele sempre quis ser o primogênito. Ele sempre estava interessado nas coisas da sua família. Quando a Bíblia diz que ele era caseiro, não significava que ele fazia outras coisas como somente os deveres da casa, mas ele também cuidava dos negócios da família. Quem era o seu pai Isaque? Filho de Abraão. Eles eram pastores de ovelhas, eram ricos, eles tinham muitas posses, muitas ovelhas. E se você parar para pensar no que a Bíblia diz, Esaú era caçador. Você já parou para pensar que se o seu pai é rico, se o seu pai é cheio de gado, se o seu pai tem uma fazenda enorme, tem muitos servos? Abraão, a Bíblia diz que chegou a ter 318 servos. Já parou para imaginar o que é isso? É um exército de gente, que ele inclusive usou numa guerra. O seu pai é rico. Esaú, caçador, ele precisava caçar para comer, para sobrevivência. É diferente do pescador, que tem que pescar para sobrevivência, é dali que sai o seu salário. Esaú era caçador. O que isso me mostra? Me mostra que Esaú vivia o seu hobby, era hobby, vivia se divertindo, enquanto que Jacó cuidava dos negócios da família. Ele queria ser pastor de ovelhas, ele cuidava dos negócios do seu pai. Mas enquanto Esaú brincava no campo, caçando, porque ele não precisava disso, Jacó cuidava das coisas da família. Um dia Esaú chega cansado do campo, e Jacó está lá com o seu prato de lentilhas. E Jacó, que é uma pessoa muito esperta, ele pega e fala assim: o seu irmão quer aquela comida, aquele guisado. E ele fala assim: me dá esse guisado. Aí ele falou assim: eu te dou, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma troca. Eu vou te vender. O que você quer em troca? Eu quero a tua primogenitura. Eu quero o seu direito da bênção dobrada. Eu quero o seu direito de filho mais velho. Esaú pega e troca o seu direito de filho mais velho, o seu privilégio de comandar a família, o seu privilégio de levar a geração do seu pai, ele troca por um prato de sopa de lentilhas. E a Bíblia diz assim: não sejam profanos como foi Esaú. O que é profano? Uma pessoa que não valoriza a bênção de Deus na sua vida. Como foi Esaú, que trocou por um prato de lentilhas. Então o que eu tenho para dizer para você é o seguinte: não troque aquilo que é mais precioso que Deus deu na sua vida por qualquer coisa desse mundo. O que Deus deu para você, o que Deus colocou na sua vida é muito mais precioso. Aleluia, glória a Deus. Mas Jacó, ele desejava, e ele comprou. Ele aproveitou um momento de vulnerabilidade, ele se deu bem, ele comprou a primogenitura. Mas a história dele segue, e vocês lembram que um certo dia o seu pai já está velho, com as suas vistas já escurecidas, ele aproveita mais uma ocasião. A mãe escuta que o pai manda Esaú ao campo, pegar uma caça e preparar um alimento para ele. Naquele momento você vai perceber que a mãe escutou e fala assim: Jacó, seu pai vai dar a bênção para Esaú, e você vai perder a bênção. Então faz o seguinte: seu irmão está no campo, agora você prepara aqui, eu vou preparar um guisado, vou preparar um alimento, vou pegar um animal e vou trazer ao seu pai, e aí você vai ser abençoado. Jacó demonstra temor. Ele fala assim: mãe, o pai vai descobrir, e eu vou ser amaldiçoado, pai, mãe, e aí vai ficar muito pior. Então, o que acontece? Ele mesmo assim obedece à sua mãe. Esse é um momento muito difícil para ele.
Porque agora ele vai dizer que ele é Esaú e ele não é Jacó. Ele vai enganar. É o momento em que ele vai enganar o seu pai. E naquele momento a fúria de Esaú veio sobre ele. Ele recebeu a bênção, mas ele foi enganado. O seu pai foi enganado, ele enganou. E aí começa uma vida de alguém torto, de alguém que está se dando bem na vida, mas que agora tem que fugir de casa. Ele tem que largar tudo, porque o seu irmão quer matá-lo. E agora ele vai embora. Ele tem que sair de casa. E agora ele sai sem nada. Ele não tem um travesseiro para dormir. Já parou para imaginar? Que ele pegou uma pedra. Você tem um travesseiro abençoado na sua casa. Mas já parou para pensar que é colocar uma pedra como travesseiro e dormir sobre uma pedra? Ele sai sem nada e ali ele faz uma oração. Naquela hora, naquela noite em que ele está dormindo, ele tem um sonho. Ele vê uma escada onde anjos de Deus sobem e descem. Ele vê o Senhor. Ele fala assim: o Senhor estava aqui e eu não sabia. Deus estava nesse lugar e eu não percebi. Deus estava nesse lugar e eu não sabia que Deus estava aqui. Olha o que acontece. Então naquela ocasião Jacó foge. Mas ele faz uma oração. Eu quero convidar você para voltar na sua Bíblia no capítulo 28. Volta um pouquinho comigo, que ele vai fazer uma oração. No capítulo 28, quando ele está fugindo do seu irmão, ele diz assim: despertou-se, versículo 16, despertou-se Jacó do seu sono e disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: quão terrível é este lugar, esta é a casa de Deus e a porta dos céus. Na sequência, ele vai edificar um altar. Mas olha só que coisa interessante. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto como travesseiro e erigiu uma coluna, cujo topo entornou o azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel, casa de Deus. Fez também Jacó um voto dizendo: se o Senhor for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederdes, certamente eu te darei o dízimo. Ele disse assim: se o Senhor for comigo, me guardar e fizer tudo, o Senhor será o meu Deus. Preste atenção nessa expressão, o Senhor será. Significa que até aquele momento ainda não era. Deus era o Deus de Abraão, Deus era o Deus de Isaac, mas ainda não era o Deus de Jacó. Mas ele fez um voto: se o Senhor for comigo e me der pão. Aquele homem que saiu da casa de um homem rico, ele vai embora. E ele fica 20 anos na casa do seu sogro, onde ele chega e ele começa a trabalhar. E ele passa a trabalhar e Deus o abençoa. E Jacó se torna rico. Jacó se torna um homem muito poderoso, ao ponto do sogro falar assim: você está me enganando. Mas quem enganou agora, aquele que enganou o seu pai, foi enganado 10 vezes por Labão, seu sogro. E agora, depois de enganado 10 vezes, Deus aparece para ele e fala assim: agora volta para a terra. Porque o Deus que tinha falado com ele lá em Betel, agora fala: está na hora de voltar para casa. E foi aí que a gente leu o texto em Gênesis 32, onde eu quero começar a falar para vocês, que quando ele vai voltar, o seu irmão Esaú reúne um exército de homens, de 400 homens, para encontrá-lo. O que passou na cabeça de Jacó, quando ele está voltando, com a sua família, e o seu irmão se reúne com 400 homens e vai ao encontro dele no meio do caminho? O que você imagina que passou na cabeça? Eu saí de casa fugido do meu irmão, jurado de morte. Meu irmão arruma 400 homens e vem ao meu encontro. O que ele vai fazer? Ele vai acabar com a minha família. Ele vai acabar comigo. Mas foi Deus quem mandou ele voltar. E aí ele faz o seguinte, aí tem um detalhe importante. Ele começa a separar a sua família. Então ele faz o quê? Ele separa toda a família em 2 grupos. Ele manda um grupo na frente, ele manda um grupo atrás. Ele prepara presentes para mandar para o seu irmão.
Só para você ter uma ideia de como ele foi abençoado. 580 animais de valor. Irmãos, não eram 580 peixinhos, não. Eram ovelhas, vacas, camelos. Ele tinha um gado enorme, de presente. E ele manda na frente. Só que tem um detalhe, ele mandou toda a família na frente e ele ficou atrás. Atravessaram o Val de Jaboque, que é um riachozinho, onde eles conseguem atravessar a pé. A família atravessa e ele fica sozinho. E é a partir desse momento que eu quero começar a meditar exclusivamente, tirando algumas lições para a nossa vida. No momento em que ele fica sozinho, ele começa a ter essa experiência com Deus. Um homem aparece até ele. No momento em que ele fica sozinho, ele se esvazia de tudo. Tudo que ele tinha, ele passou. E agora ele está a sós com Deus. Essa é uma lição que nós precisamos trazer para a nossa vida. Jesus disse: quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que te vê em secreto, e o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Então tenha o seu momento a sós com Deus. Nós temos que nos esvaziar. O que nós ouvimos aqui no hino que nós cantamos juntos? Quando eu vou diminuindo, me esvaziando, eu estou apto a ser cheio de Deus. Eu estou apto a ser cheio da graça de Deus. Então agora ele está em Peniel. Ele está no Val de Jaboque. Ele tem um encontro com um homem. E ele luta a noite toda. Ele luta a noite toda com aquele homem. E quando vai chegando a alva do dia, o dia vai raiando, ele chega numa situação. E agora? O homem vai embora. O que a gente faz? Ele fala: eu não vou te soltar enquanto você não me abençoar. Eu não te largo enquanto você não der a minha bênção. E uma coisa interessante, aquele ser tocou na sua coxa e ele começou a andar mancando. Mesmo assim ele não soltou. Aí aquele homem pergunta assim: então me fala, qual é o seu nome? Como você é conhecido? E a primeira lição que eu quero dizer para você é o seguinte: Deus não quer informação. Aquele ser representa um anjo de Deus, representa o próprio Deus. É uma teofania no Antigo Testamento. Deus não quer informação, Deus quer ouvir da sua boca: quem é você? Fala para ele quem você é. Meu nome é Jacó. Conta para Deus quem você é. Fala para Deus quem você é. Confessa para Deus. Às vezes nós achamos que nós somos autossuficientes. Às vezes a gente acha que nós somos o cara. Mas conta para Deus quem você é. Eu sou um miserável pecador que dependo da graça, da misericórdia, do perdão, do favor de Deus. Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, diz o Salmo, ora diga Israel, os inimigos já teriam nos engolido vivos. Quem sou eu diante de Deus? E aí ele começa a confessar. Por quê? Vocês acham que Deus não sabia o nome de Jacó? Detalhe interessante, lá em Lucas, no capítulo 19, quando Jesus está entrando na cidade de Jericó, ele vê um homem, ou melhor, o homem corre, viu que Jesus está entrando, ele corre e sobe numa árvore. Aí Jesus pega, para debaixo da árvore e fala assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Em que lugar do texto você leu que alguém contou para Jesus que o nome daquele homem que estava em cima da árvore era Zaqueu? Sabe o que eu quero te dizer? Deus já conhece o teu nome. Deus sabe quem você é. Ninguém contou para Jesus quem era, mas Jesus olhou para ele e falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar na tua casa. Hoje vai ter salvação na tua casa. Hoje eu vou operar na sua casa. Lá em Isaías 43:1 está escrito assim: mas agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Deus conhece. Deus te chama pelo teu nome. Deus sabe quem você é. Deus não precisa de informação. Ele só quer que você se dobre a Ele, que você se curve a Ele, que você fale com
Ele. Ele vai mudar a sua vida, Ele vai mudar a sua história. Isaías 49:1 está escrito: ouvi-me, ilhas, escutai, vós, povos de longe, o Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome. Antes que você nascesse, Deus já te conhecia. Deus olhou para Jeremias e falou assim: antes que te formasse no ventre, te chamei, e as nações te dei por profeta. Você já é escolhido e escolhida por Deus. Aleluia. Então ele queria que Jacó confessasse. E o que Jacó tinha que confessar? Jacó tinha que confessar para Deus: meu nome é Jacó, eu tenho sido um enganador, eu tenho tirado vantagens, eu tenho feito coisas que não agradam a Deus, eu tenho me colocado em posições que não são da tua vontade, eu preciso me arrepender diante de Deus. E o primeiro passo para que Deus faça algo na nossa vida é nos arrependermos. E quando eu falo sobre arrependimento, não é somente para o pecador que nunca ouviu o Evangelho, mas também nós, quando nós pecamos, quando nós erramos, temos que chegar diante de Deus e dizer para Ele: Senhor, eu errei, Senhor, eu pequei, Senhor, eu estou falho, Senhor, eu preciso melhorar, Senhor, nesse ponto eu preciso de uma mudança, de uma transformação na minha vida. Senhor, eu preciso de uma transformação no meu casamento. Senhor, eu preciso de uma transformação na minha casa, com os meus filhos. Senhor, eu preciso. Nós temos que chegar diante de Deus e confessar, nos arrependermos. E a palavra arrependimento vem de um grego chamado metanoia, que significa mudança de mente. Nós temos que mudar, fazer a meia volta, dar um passo atrás. Quando Jacó falou: eu sou aquela pessoa que tira vantagens, meu nome é Jacó, eu sou uma pessoa que vive uma vida ruim. Aí Deus falou assim: tá bom, você reconheceu o seu pecado, agora é a hora de eu começar a trabalhar na sua vida. E aí eu vou para o tópico 2, que é o seguinte: Deus não quer ser o Deus somente do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó. Ele quer ser o seu Deus. É o Deus do pastor Dário, é o Deus do pastor Tony. Não é o Deus da avó dele que orou por ele, da mãe dele que orou por ele, da sua... Deus quer ser o seu Deus. A sua mãe era piedosa, o seu pai era piedoso, talvez os seus filhos. Deus quer ser o seu Deus. Nós pessoalmente, individualmente precisamos de Deus. Não podemos terceirizar. A gente diz: Jesus voltará. Nós cantamos hoje de novo: Jesus voltará. Ninguém vai subir porque o Pai está orando. Você vai subir porque você tem um compromisso com Deus, porque você foi salvo, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Não é porque o seu pai ou sua mãe, seu pai e sua mãe têm uma contribuição, mas a mesma experiência que eles têm com Deus, você precisa ter uma experiência com Deus. Cada um de nós precisamos buscar a Deus para ter a nossa própria experiência com Deus. A minha avó orava por mim, minha avó orava por minha mãe, e minha mãe demorou para se converter. Quando houve um problema familiar, quando veio a luta, quando chegou a prova, quando o divórcio bateu, quando meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha 12 anos de idade. No momento da luta, da prova, da dificuldade, foi nessa hora que minha mãe correu para os pés de Jesus. Ela aceitou a Cristo e começou a trazer os filhos para a casa de Deus. Foi ali que eu tive um encontro com Jesus. Não porque minha mãe somente teve um encontro, mas minha avó já orava. Minha mãe depois se converteu por causa da luta e da prova, correu para os pés de Jesus. Tem hora que a prova e a luta te leva aos pés de Cristo. E aí eu comecei a frequentar, não queria ir para a igreja, mas um dia o Espírito Santo falou comigo lá no culto. O Espírito Santo fala com adolescente, o Espírito Santo fala com jovem, o Espírito Santo fala com idoso, o Espírito Santo toca. Não foi a minha mãe, mas foi o Espírito Santo quem tocou, mas foi porque minha mãe levou. Então você pai, você mãe, traga seu filho para a casa de Deus, porque o Espírito Santo tem uma obra. A responsabilidade sua é sua, mas a do Espírito Santo é a dele. Deus vai fazer a obra, aquilo que você não pode, Ele vai fazer. E o Espírito Santo converteu, tocou no meu coração, aceitei Jesus, fui batizado com o Espírito Santo, fui batizado nas águas, e hoje estou falando para você que Jesus é bom, é maravilhoso. Aleluia.
Ele quer ser o seu Deus, aleluia. Jacó disse no capítulo 28, o Senhor será o meu Deus. Mas olha como ele ora no capítulo 31, versículo 53, ele diz assim: o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor do seu pai Isaque. Olha o capítulo 32, versículo 9, quando ele está voltando, que ele ficou sabendo da notícia que Esaú queria matá-lo. Ele ora para Deus, olha como ele ora. E disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste, torna-te a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Ele falou: Senhor, eu saí de lá porque o Senhor mandou, e agora o meu irmão vem com um exército de 400 para me matar. Foi o Senhor que me mandou. Mas ele começou assim: Deus do meu pai Abraão, Deus do meu pai Isaque. Mas olha como que está agora no versículo 29, capítulo 32, 29. E Jacó perguntou-lhe, disse: dá-me, peço a saber o teu nome. E ele disse: porque perguntas pelo meu nome? E agora vai começar o momento da bênção. Sabe o que você precisa buscar? Não somente a bênção, você precisa buscar o Deus da bênção. Não busque só a bênção, só o favor de Deus. Deus opera no culto da vitória, e você vem no culto da vitória para receber vitória. Mas não busque só a vitória, busque o Deus que pode te dar vitória, aleluia. É melhor você ter o Deus que te dá a vitória, do que você ter somente a vitória. Quanta gente é curada e abandona os caminhos de Jesus e morre e vai para o inferno. Quanta gente ouve o evangelho e abandona Jesus. É melhor você ter Jesus na sua vida, mesmo passando dificuldades, do que sem Jesus. Mas Deus quer mudar a sua história. Mas olha o que está no capítulo 33, passa um pouquinho, vira ali um pouquinho a página, e vai para o versículo 20, 33, 20 está escrito assim: e levantou ali um altar, e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Não te chamarás mais Jacó, mas o teu nome será Israel. Agora ele falou assim: ele também é o Deus de Israel. O Deus, agora ele não é só de Abraão, ele não é só de Isaque, mas ele também é o Deus de Israel. Mas não parou por aí, porque quando você abre a sua Bíblia no capítulo 46 do Salmo 46, está escrito assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O versículo 7, o que está escrito? O Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus é o nosso refúgio. Vou repetir mais uma vez, repitam todo mundo comigo. 1, 2, 3. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mas o salmo continua: vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E como que termina? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Deus não quer ser somente o Deus do seu pai, Ele quer ser o seu Deus. Jacó, ele recebeu o Deus Todo-Poderoso. Ele teve um encontro com Deus, e Deus mudou a sua vida. Deus mudou a sua situação. Olha que coisa, ele teve um encontro com Deus em Betel. Em Betel, ele apenas teve uma visão de Deus. Ele viu que anjos subiam e desciam. Ele acordou maravilhado, mas aquilo não mudou a vida dele.
Ele só viu, só teve visão. Talvez você venha num culto e tenha visão, você vê o evangelho como algo lindo, como algo maravilhoso, mas só conhecer, só ver, não faz nada, não muda a tua vida, não muda a tua história. Depois em Peniel, no Val de Jaboque, ele tem um encontro físico, ele tem um encontro presencial, ele confessa, ele vê a presença de Deus. Aí mudou a vida dele. Quando ele confessa, quando ele se arrepende, quando ele deixa ser tocado por Deus, a sua vida muda, a sua vida é transformada, a sua vida transforma da água para o vinho. Então Jacó aqui, ele mudou. E agora, a gente vai para o tópico 3 para dizer o seguinte: Deus quer tocar na tua vida, na tua história. O que significa é que naquele momento Jacó sentiu o toque de Deus. Quando ele sentiu o toque, ele começou a andar diferente. Quando você for tocado por Deus, você vai andar diferente. Você vai andar diferente. Mas parece que aquele toque deixou Jacó debilitado. O toque de Deus mexeu na estrutura de Jacó. Agora ele está fraco. Agora ele vai encontrar o irmão dele mancando. Mas agora ele não depende mais da sua própria energia, porque agora ele confia no Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Quando você diminuir, Ele vai crescer. Quando você desaparecer, Ele vai agir. Quando você depender de Deus, Ele vai fazer a diferença na sua vida. Dependa de Deus. Jesus disse assim: bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí você fala: mas pobre, humilde? É o pobre, é o humilde, é quem se considera nada que Deus faz. Olha que coisa gloriosa. Quem era Paulo? Saulo de Tarso, um homem orgulhoso, cheio de si, participante do sinédrio, perseguia os cristãos, cheio do conhecimento, criado aos pés de Gamaliel, homem. Só que aí um dia ele tem um encontro com Jesus. Quando ele teve um encontro com Jesus, ele vai para o chão. Senhor, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Mas vai, entra na cidade. Alguém vai falar para você do evangelho, você vai mudar de vida. Quando ele se considera nada, quando Paulo diminui, quando Paulo desce, reconhece a sua fraqueza, olha o que ele vai dizer em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, ele diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Aleluia. Quando ele se sentia nada, ele estava na dependência de Deus. E é isso que nós precisamos fazer: colocar a nossa vida aos pés de Jesus, entregar tudo para Ele, porque Ele pode fazer a diferença. Olha só o que disseram para Neemias. Estamos lendo sobre Neemias, capítulo 4, versículo 1 a 2. Que fazem estes fracos judeus? Acham que vão continuar a construção desse muro? Uma raposa pode derrubar esse muro de pedras. Mas olha, que fazem esses fracos judeus? Esses fracos judeus tinham o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Jacó na sua vida, e o muro foi erguido em 52 dias, porque eles tiveram foco para fazer a obra de Deus e dependeram do Deus Todo-Poderoso, mas não deixaram de fazer a sua parte, que deveria ser construir o muro, proteger as suas famílias. Cada um cuidava da sua parte, e eles estavam lá cuidando. Agora, o que Paulo exclama em Filipenses 4, versículo 13, versículo lindo, repitam todos forte comigo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Ele está dizendo: eu sou fraco, mas Ele é forte. Eu sou fraco, mas Ele é forte. Eu sou fraco, mas Ele é forte. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus usou Joel, capítulo 3, versículo 10, e ele falava assim: digo fraco, sou forte. Deus é poderoso para da sua fraqueza
fazer você levantar. Jacó reconheceu a sua fragilidade e Deus mudou a sua vida. Deus trabalhou na sua vida. Então, eu quero dizer para você que Deus trabalha na nossa vida. Deus trabalhou 80 anos na vida de Moisés. 40 anos Deus tratou com ele lá enquanto ele estava no palácio. 40 anos enquanto ele estava no deserto. Deus o preparou durante 80 anos para depois fazer ele o libertador de Israel. E durante mais 40 anos ele foi usado por Deus. Talvez você esteja pensando, já está tarde, essa mensagem é para os jovens. Não, eu quero te dizer que Deus usou Moisés com 80 anos. Você pode ser usado por Deus. E Moisés foi usado até os 120. Tem alguém aqui com mais de 120? Deixa eu ver. Não tem ninguém com mais de 120 aqui. Então você é alvo da graça de Deus. Você é alvo do favor de Deus. Você também pode ser usado. Você também pode ser usada na presença do Senhor. Glória a Deus. José, ele passou 13 anos para depois se tornar governador. Davi é ungido como rei quando ainda era adolescente, mas só vai assumir o trono quando ele tem aproximadamente 30 anos de idade. Então para imaginar que há sempre um tempo de preparo. Paulo, no momento em que ele cai, que ele ouve a voz de Jesus, até ele começar a ser o apóstolo, pregador do evangelho, são mais de 14 anos. Então saiba que tudo há um tempo para Deus começar a agir na sua vida. Ele está te preparando. Hoje talvez seja o dia do preparo, mas vai chegar o dia em que você será usado poderosamente na mão de Deus. Aleluia, glória a Deus. Entenda o tempo do preparo, entenda o tempo, porque tudo tem um tempo. Deus está trabalhando, Ele vai continuar trabalhando na nossa vida. Você é um poema de Deus, que ainda está sendo escrito. Existe uma ilustração, que fala dos 3 P's. O que são os 3 P's? Você tem o poeta, que é Deus. Você tem a pena, que é Cristo, que está modificando e moldando a tua vida. E você tem o poema, que é você mesmo, que está sendo moldado e escrito por Deus. Deus está trabalhando na sua vida para fazer de você um instrumento para a glória de Deus. Aleluia. Depois que Deus trabalhar na sua vida, vai chegar o momento de Deus agora usar a sua vida. Depois que o Jacó foi tocado, que ele reconheceu sua fraqueza, que ele começou a andar e depender de Deus, agora chega a hora que Deus falou assim: agora eu vou usar a tua vida, de onde nascerão 12 tribos, das 12 tribos nascerá a nação de Israel, da nação de Israel, da tribo de Judá, vai nascer o seu nome é Jesus Cristo. Por um homem entrou o pecado no mundo, e a condenação passou a todos os homens, mas por um homem, Jesus Cristo, a salvação também chega a todos os homens. Aleluia. Se você olhar na genealogia, quem está lá na genealogia? Abraão, Isaac, Esaú? Abraão, Isaac, Jacó. Aí vem Judá, e aí segue toda a genealogia. Ou seja, Deus usou a vida de Jacó. Deus quer usar a tua vida. Está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 10, que nós fomos criados por Deus, por Jesus Cristo, para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. Deus criou boas obras para a gente andar nelas. Se eu voltar um pouquinho nos versículos, ele diz assim: pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 8, versículo 9 ele diz: não vem das obras para que ninguém se glorie, para você não se achar, não vem das obras. Mas só que tem uma coisa, as boas obras foram criadas, foram feitas para que nós andássemos nelas. Então espera-se que todo cristão, todo servo de Deus, faça boas obras, que as suas obras glorifiquem ao Pai que está nos céus, que a nossa vida aí fora glorifique a Deus. E aí eu quero te dar alguns nomes para você entender como Deus pode trabalhar na vida de pessoas. Lutero tinha 31 anos de idade, quando ele, lendo o texto de Romanos, porque o justo viverá pela fé,
E quando ele olha para esse texto marca, e ele causa uma grande reforma dentro da Igreja Católica. Lutero tinha apenas 31 anos de idade, quando Deus o tocou e começou a usá-lo para que ele fizesse a diferença. Calvino tinha 27 anos. João Calvino é um ícone dentro da teologia. Apesar de nós divergirmos em termos teológicos quanto ao calvinismo, mas ninguém pode tirar o fato de que ele foi um homem de Deus usado por Deus. E Calvino foi usado com 27 anos de idade, Deus começou a usar a sua vida, lá em Genebra. Depois, Moody, o grande evangelista, que de sapateiro se tornou grande pregador do evangelho. Ele tinha 25 anos de idade. A escola bíblica dominical de Moody chegou a ter 1000 alunos. Um dos presidentes americanos foi visitar a escola bíblica de Moody. Veja como Deus fez e usou esse homem para que o evangelho fosse propagado a muitas, milhares de pessoas. Eu falo, se uma escola bíblica tem 1000 alunos, imagina como seria o culto público. Porque quando a gente compara os alunos que vêm no culto do ensino da palavra, versus... É uma puxadinha de orelha, porque de quarta-feira temos a escola da palavra, amém? Quero ver você na quarta-feira, ouvindo a palavra de Deus na quarta-feira, aprendendo mais do Senhor. Mas para imaginar, se uma escola bíblica com 1000 alunos, impactados pelo poder do Espírito Santo, eles colocaram em chamas o mundo, evangelizaram o mundo. Billy Graham, grande evangelista, faleceu há poucos anos. Com 30 anos de idade entregou sua vida para Jesus, fruto de um evangelismo, de um evangelista que pregou na sua cidade. Ele se converte, entrega sua vida a Cristo e vai se tornar um dos maiores pregadores do século 20. Martin Luther King, 26 anos de idade. Ele faz uma luta, um trabalho que o nosso pastor faz, que não se restringe somente ao ambiente da igreja, como profeta de Deus. Às vezes as pessoas não entendem. Mas ele não deveria cuidar só das coisas da igreja? Aqui é o sacerdócio. O profeta interfere no reino. O profeta interfere na nação. O profeta interfere nos assuntos internos e externos. Então você vai olhar que Deus usou Martin Luther King com 26 anos de idade, se tornou Nobel da Paz, pela luta pela segregação racial nos Estados Unidos. Agora, eu quero que você olhe para a pessoa do seu lado aí, ó. Olhe para uma pessoa do seu lado e diga para ele: Deus quer usar você. Aleluia. Você é instrumento de Deus. Você é instrumento de Deus para fazer a diferença nessa geração. Você está aqui hoje de manhã ouvindo essa palavra porque Deus quer impactar a sua vida para você fazer a diferença. Você é instrumento de Deus. Não aceite o contrário. Se alguém quiser te desprezar, você não serve para nada, para com isso é voz do diabo. Deus diz: você é precioso, você é preciosa, você foi comprado por um alto preço, você foi comprado pelo sangue de Cristo, você tem valor, você é instrumento de Deus para fazer a diferença nessa nação. Aleluia. Quando você começa a olhar essas pessoas, quem eram eles? Eram anônimos, mas Deus os levantou para fazer a diferença na sua geração. Aleluia. E eu quero caminhar para o final para te dizer: Deus quer mudar a nossa identidade. Como assim? Jacó passou a ser Israel. De enganador, suplantador, ele passa para um homem que luta com Deus, que é um homem perseverante. Quando a gente começa a olhar os profetas de Deus, Elias, quando passava pelas cidades, uma mulher olhou e falou para o seu marido: vejo que esse homem que passa, ele é um homem de Deus.
Vamos preparar aqui um aposento na nossa casa. Não vamos deixar ele dormir no hotel, não, porque ele vai dormir aqui na nossa casa para ele abençoar a nossa casa. Vejo que esse homem que passa é um homem de Deus. Como as pessoas estão te reconhecendo aí fora. Quando você passa, quando você fala, quando você posta algo nas redes, quem é você? Como eles te veem? Como você tem sido reconhecido? Qual é a sua identidade? Vou chamar sua atenção, Lucas 10, versículo 20, está escrito assim: mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos ou os demônios, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Ele está falando, não fique contente porque você expulsa demônio, não fique contente porque você cura enfermo, não fique contente por milagres e maravilhas, mas fique contente porque o seu nome, o nome de quem? O seu nome, a sua identidade é conhecida lá nos céus. Um dia Daniel, ele começou a orar, 21 dias orando, resposta não chegava, esse homem estava jejuando há 21 dias, e ele ora, e ele ora, e ele ora, e jejua, e ora, e jejua, mas quando a resposta chegou, o anjo disse assim para ele: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que você começou a orar, suas orações são ouvidas, e eu vim aqui por causa das tuas orações. Você é conhecido no céu, seu nome precisa ser conhecido no céu, mas só no céu? Deixa eu te contar mais uma. Se o seu nome for conhecido no céu, você também vai ser conhecido num outro lugar, que não é tão bom, mas eu vou te contar. Atos 19, versículo 15 e 16, está escrito assim: um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência, eles fugiram da casa, nus e feridos. Olha só, os demônios também conhecem. Jesus tinha uma galera lá, os filhos de Seva, não tinham vida com Deus, não eram crentes em Jesus de verdade, viviam uma vida bagunçada no pecado, foram expulsar um demônio. No momento de expulsar o demônio falou assim: espera aí, quem são vocês? E aí, te conheço? Paulo, eles expulsavam assim: saia em nome de Jesus que Paulo prega. Você precisa ter o seu Deus, o seu Jesus, porque na hora que eles expulsaram, sai em nome de Jesus que Paulo prega. Olha, Jesus a gente conhece, Paulo a gente também conhece, e vocês? Seu nome está sendo conhecido no céu? Se está sendo conhecido no céu, os demônios também conhecem, e sabe que você tem a autoridade de Deus, para expulsar o demônio, para expulsar o mal, para que as pessoas sejam libertas, no nome de Jesus, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus, aleluia. Não se envergonhe de ser conhecido como crente, como Bíblia, como, aquele lá da igreja, aquele evangélico, aquele povo bobo que dá dinheiro para ir pastor, aquele povo não sei o quê. Não se envergonhe do nome de Cristo, não se envergonhe de ser cristão, de carregar a Bíblia, a palavra de Deus, de ser fiel a Jesus, porque você é conhecido no céu, e os demônios também te reconhecem, e você é a autoridade de Deus para expulsar, para fazer milagres e maravilhas no nome de Jesus, aleluia. E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se beberem coisa mortífera não lhes farão dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, no nome de Jesus, aleluia. E eu vou terminar fazendo um convite. Se tem alguém aqui que me ouviu, convido a igreja a colocar-se de pé, fechar os seus olhos.
Porque se tem alguém aqui que ainda não tem certeza se o seu nome é conhecido lá no céu, se não tem certeza se o seu nome ainda não é conhecido pelos demônios, se não tem certeza que ainda entregou a sua vida a Cristo Jesus, esse Jesus que pode trocar a sua identidade, que pode te dar um novo nome, que pode mudar a sua vida. Eu quero fazer uma pergunta, enquanto a igreja ora. Dê um sinal com a sua mão se alguém quer aceitar a Cristo como seu Salvador, se alguém quer voltar aos caminhos do Senhor Jesus. Glória a Deus. Por favor, venha até aqui, nós vamos orar por você. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Venha. Tem mais alguém? Venha. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais alguém? Venha, aproveite esse momento. É uma manhã de salvação. Jesus quer tocar no seu coração. Ele tocou na minha vida, Ele tocou em você. Venha. Venha. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Há mais alguém? Venha, aproveite esse momento. Eu vou convidar o pastor Tony aqui para fazer essa oração. Que Deus em Cristo os abençoe. Pastor Tony. Glórias a Deus. A porta da graça está aberta. Se tiver mais alguém aí, enquanto a gente estiver orando aqui, quiser vir, vem. Porque hoje pode ser o dia que Deus está mudando o futuro, a direção da tua vida. A igreja estende a mão para cá. Vamos orar por eles? Vocês que estão aqui, orem também semelhante a que eu orar. Senhor, eu entrego agora essas vidas, Senhor, em tuas mãos. São filhos teus agora. Escreve o nome deles no livro da vida, Senhor. Sela com teu sangue, Senhor, porque agora pertencem ao Senhor. Guarda o Senhor, livra o Senhor de todo mal, Senhor Deus e Pai. Que possam ser agraciados pelo Senhor, porque agora tem um dono, pertence ao Senhor, são filhos teus, possuem uma nova identidade agora, como a tua palavra foi apregoada nessa manhã. Os guarda, os livra, Senhor Deus, dá-lhes saúde, vida em abundância, para o teu nome ser glorificado entre nós, em nome de Jesus, amém. Quem pode louvar o Senhor por essas vidas?